Muito bem. Olha só, gente, 444 slides aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é o que a gente tem no curso de terapia do esquema para crianças e adolescentes até agora. E eu tô arrependida de falar que esse curso é para crianças e adolescentes, viu? Porque ele é para todas as idades, para falar bem a verdade com vocês. Até porque, né, quem atende criança e adolescente atende adulto. Vou dar aqui de posição. Ficou torto. Vamos lá. Nós vamos ver os trechos. E aí, eu já coloquei as perguntinhas de reflexão antes, que é para a gente já assistir pensando nas perguntas, tá? Mas nada impede da gente voltar quando a gente assistir a cena, porque tem uns trechinhos que são mais longos, então a gente às vezes vai precisar relembrar o que é que a gente está refletindo. Então, dentre outras coisas que vocês observarem, eu quero que vocês pensem no início da cena. Vai ter lá o Harry Potter e o Dobby. A gente vai perceber uma ativação de modo esquemático no Harry. O que é um modo esquemático? Uma ativação que é simultânea de cognições, sensações fisiológicas, emoções e comportamentos. Então, quando a gente pega aquele modelo ali da TCC, pensamento, emoção, comportamento, a gente vai trabalhar separadamente, né? A gente vai identificar quais são os pensamentos, quais as emoções, quais os comportamentos. Então, a noção de modos de terapia de esquema, ela é diferente da noção de modo de TCC. O modo quer dizer essa junção toda. Então, o que é que o Harry está trazendo ali? Então, pode ser, por exemplo, um modo crítico, um modo vulnerável, um modo saudável, um modo raivoso. A gente vai pensar assim, em termos de pensamento, emoção e comportamento, que vocês conseguirem descrever do que é perceptível ali no Harry, a gente já localiza qual que é o modo, tá? Então, quem nunca ouviu falar esse nome, não tem problema. Quem ainda tem dificuldade de identificar modo, também não tem problema. Que a noção é essa. Como o modo vozes punitivas aparece, o que é uma voz punitiva? É aquele modo que traz pensamentos que a gente aprende com o outro, né? De que eu preciso me punir, tá errado o que eu faço, eu não sou bom o suficiente, por isso eu preciso de uma punição, tá bom? Quando a gente vê, por exemplo, uma de nós aqui que fala assim, eu ia numa festa esse final de semana, mas como eu não terminei o meu trabalho, eu não vou poder ir na festa. A gente aprende isso, só vai comer sobremesa se almoçar tudo. Então, esse lado punitivo é dessa forma. Ele pode aparecer também em autolesão não suicida, né? Quando a pessoa pensa que tem que se punir. Transtornos alimentares também, quando a pessoa pensa que comeu demais e aí ela tem que se punir de alguma forma. Então, são basicamente, especialmente pensamentos, também tem emoção e comportamento, mas a gente vai focar mais naqueles pensamentos do que aquilo que a pessoa aprendeu ouvindo dela mesma e do mundo. E qual que é o modo que está ativo na cena do Dobby com o bolo? Que é uma cena mais para o final, mas aí a gente vai tentar entender o que é pensamento, emoção e comportamento ali do Dobby. Ok? Então, quem não sabe, nunca assistiu o filme do Harry Potter, rapidinho vai identificar quem que é o Dobby, quem que é o Harry Potter, nós não vamos ter problema com isso. Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo. Quem é você? Dobby, senhor. Dobby, o elfo doméstico. Não quero ser grosseiro com você, mas essa não é uma boa hora para eu ter um elfo doméstico no meu quarto. Oh, claro, senhor. Dobby entende. Mas é que Dobby veio dizer ao senhor... É difícil, senhor. Dobby não sabe por onde começar. Por que não se senta? Sentar? Me sentar? Dobby, olha, me desculpe, mas eu não quis ofendê-lo nem magoá-lo. Ofender Dobby?
Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor. Mas Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo como um igual. Não conheceu muitos bruxos decentes, então. Não, não conheci. Que coisa mais feia para se falar. Dobby mal. Para, Dobby! Dobby! Dobby, para, por favor! Dobby! Não se preocupem, é só o gato. Você vai parar, Dobby. Para, Dobby, por favor! Você está bem? Dobby tinha que se castigar, senhor. Dobby quase falou mal da própria família, senhor. Da sua família? Da família de bruxos a que Dobby serve, senhor. Dobby é obrigado a servir a uma família para sempre. Se um dia eles descobrirem que Dobby veio aqui... Mas Dobby tinha que vir. Dobby tem que proteger Harry Potter. Avisar a ele. Harry Potter não pode voltar à escola de magia e bruxaria de Hogwarts este ano. Há uma trama. Uma trama para fazer as coisas mais terríveis acontecerem. Que coisas terríveis! Quem está tramando? Não posso dizer muitos problemas. Tá bem, não entendo, não pode dizer. Não me façam falar. Dobby! Dobby, põe esse abajur no lugar! Aí, quando eles chegam no nono buraco, Me dá esse abajur! Dobby, para! Entra aqui e fica quieto! mas o que é que você está fazendo aqui em cima? Eu só estava... Você estragou o desfecho da minha piada sobre o golfista japonês. Desculpe. Um ruído mais e você vai desejar nunca ter nascido, garoto. E dá um jeito nessa porta. Sim, senhor. Viu por que eu tenho que voltar? O meu lugar não é aqui. O meu lugar é no seu mundo, em Hogwarts. É o único lugar onde eu tenho amigos. Amigos que nem escrevem para Harry Potter. Bem, é porque eles devem estar... Espera aí. Como você sabe que meus amigos não escreveram para mim? Harry Potter não pode se zangar com Dobby. Dobby pensou que se Harry Potter achasse que seus amigos tinham se esquecido dele, Harry Potter talvez não quisesse voltar para a escola, senhor. Me dá essas cartas agora. Não! No outro dia. É sobre 2 encanadores. Dobby, volta aqui! Prédio enorme. E quando chegar no nono andar, Dobby, por favor, não. Só se Harry Potter prometer que não vai voltar para a escola. Entenda, Hogwarts é meu lar. Então Dobby tem que fazer isso, senhor. Pro próprio bem de Harry Potter. no andar inteiro daquele prédio enorme. E estava nesta altura. Aí o encanador disse, olha só toda essa água. E o segundo encanador disse, e isso é só a parte de cima. Desculpem. É o meu sobrinho, ele é meio perturbado. Quando vê estranhos, fica agitado. Por isso eu o deixei lá em cima. Harry ficou encrencado, né? Mas vamos lá, quero palpites de vocês. Lá no comecinho, o que a gente percebe no Harry? Comecinho mesmo do vídeo. Harry Potter? Vê? Mas que honra conhecê-lo. Quem é você? Dobby, senhor. Dobby, o elfo doméstico. Não quero ser grosseiro com você, mas essa não é uma boa hora para eu ter um elfo doméstico no meu quarto. Oh, Que modo é esse que está aparecendo aí? Vocês veem que ele entra ali meio afobado, já devia ter acontecido alguma coisa lá embaixo, né? Ele não estava super confortável, mas na hora que ele vê o Dobby,
como que vocês acham que ele se posiciona? Ele está tranquilo, ele está nervoso, ele está ansioso, ele está feliz? Palpites aí. Pode ser microfone ou chat. Ele está nervoso e tenta ser educado. Isso mesmo, Tammy. Perfeita, perfeita. Então, ele conseguiu fazer uma regulação emocional ali, não foi? Que ele chegou ansioso e viu. E aí, até na hora que o Dobby começa a falar, que ele fala, por que você não se senta? Primeiro. Então, vê que ele regulou emocionalmente. Esse lado, esse modo, é o modo que a gente chama de adulto saudável, que é esse modo que vai regular as emoções. Em caso de crianças e adolescentes, o modo vai ter que ter outro nome, né? Porque adulto saudável, a gente está falando de um adulto. Então, a gente pode chamar esse lado, esse modo, de modo criança esperta, criança inteligente, criança eficaz, algo que diga desse lado saudável. Cuidado com o criança inteligente, porque pode remeter a matérias de escola, né? A inteligência cognitiva, assim, e isso pode trazer algum problema da criança ou adolescente achar que só isso que é saudável. Mas então a gente pode falar que é um lado saudável, aquele lado regulado, o nome que aquela criança ou adolescente preferir. Então é isso aí. E a gente pode mostrar esse vídeo para uma criança ou adolescente nesse ponto, mostrando isso. Olha, o Harry entrou, e aí mesmo ele sabendo que aquilo ele estava desconfortável, mesmo ele não está na fim de conversar com o Dobby, ele foi lá, regulou e tentou entender. E o Harry vai se regulando ali o tempo todo, né? Até quando ele está com raiva, ele vai ali para pegar ele, mas consegue se regular. Certo? Não necessariamente ele aprendeu essa regulação de um jeito saudável, porque ele é muito reprimido, mas ele conseguiu. Depois temos a pergunta: como que aparece o modo punitivo nessa cena? Essa é fácil. A gente vê um modo punitivo muito claro. Palpites. Com o Dobby, né? O tempo inteiro se criticando, se punindo. Perfeito. Então, quando ele fala, né? Eu quase falei mal dos meus donos, ele vai e bate a cabeça dele na parede, vê que esse é um modo punitivo. Nem sempre ele vai aparecer assim fisicamente, mas nesse caso apareceu. E quando o tio entra no quarto também, o tio é crítico e punitivo. Dá um jeito e faz uma ameaça, né? Eu vou te punir se você continuar assim. Então, é o lado dele crítico e punitivo que aparece. No Harry, não foi introjetado aquilo, porque o Harry poderia sentir culpado, sentir mal, mas nessa cena aí, não foi introjetado esse modo nele. Ele continua tentando ali agir de uma maneira saudável. E aí, lá no final, na cena do bolo, que o Dobby levanta o bolo e leva o bolo lá e despeja na cabeça da moça. O que é esse lado? O que é esse modo? O que o Dobby está fazendo ali? Ele tentou convencer o Harry a não ir, e aí o Harry falou, vou voltar sim, e ele, então, eu vou fazer alguma coisa aqui para te impedir. Que lado é esse? Com o que se parece isso? Esse jeito de impor, assim, quando não consegue ganhar na argumentação? Primeiro eu tinha pensado que era uma estratégia de proteção, mas é algo mais autoritário, é isso? Mais ou menos. Porque a Tammy teve a mesma ideia, que legal. Esse lado autoritário dele, na verdade, apareceu porque ele estava ali aflito, né? Tinha uma necessidade dele que não estava sendo atendida, que era a necessidade dele proteger o Harry. Mas esse lado que vai lá e fala, eu quero isso tem que acontecer, porque sim, é um lado muito parecido
com as crianças fazendo birra. Pensa só, a criança tá lá no shopping, quer o brinquedo, a mãe fala que não, aí a criança se joga no chão, joga coisas, quebra coisas. Vem que tem algo semelhante? A gente chama esse modo de modo criança impulsiva. Adulto também tem esse modo. Ele chama criança porque, diferente daquele modo de vozes internalizadas, vozes críticas e punitivas, que vozes críticas a gente vai trabalhar com cognições, os modos criança, a gente vai focar nas emoções. Então, é um modo criança quando tem uma necessidade emocional não atendida. E aí ele se expressa ali numa emoção. Pode falar modo birrento. Podemos falar birra. Um adulto que chega e fala, vai fazer isso sim porque eu estou mandando, não com uma criança, tá? De adulto para adulto. Você vai fazer isso sim porque eu quero. Ou então que fica com raiva e bloqueia alguém. É esse modo birrento. Ele tá ali, eu quero isso porque quero isso, e é agora, sem me preocupar com as consequências. A gente chama esse modo de modo criança impulsiva. Então, sempre que tem um impulso, né, que faz sem pensar nas consequências, sem pensar em como aquilo pode afetar o outro, a gente vai pensar em criança impulsiva. Perceberam? Entenderam essas reflexões desse videozinho? Olha quanta coisa a gente pode já trabalhar. E mostrar tanto para os pais, quanto para a criança, para o adolescente, quanto para o paciente adulto, que isso, né, do Dobby, esqueci o nome dele, o Dobby querer convencer e não conseguir, e aí ele vai e fala assim, eu vou fazer isso a qualquer custo, e ele tem uma atitude impulsiva, e não, né, ele paga qualquer preço por aquilo. Faz sentido aí para vocês? Me deem um sinal. Então, olha só, aqui, só nessa cena, a gente já percebeu 3 modos. Um modo saudável, que é o modo que vai gerenciar todos os outros. O modo de vozes punitivas, que fala mais das cognições, aquilo que a gente pensa de ruim, né? Pensamentos disfuncionais. E o modo criança impulsiva, que o modo criança é o modo que a gente trabalha mais com as emoções. Olha só que legal, hein? Então, numa cena só. A gente pode ter outros aqui que eu não me atentei ou que eu não dei enfoque, mas nisso aqui a gente já vê 3 coisas bacanas da gente trabalhar. E, sinceramente, eu acredito que eu vou na distorção cognitiva aqui, mas eu acredito que todos os nossos pacientes vão se beneficiar entendendo esses modos dessa forma. Olha que maneira legal da gente fazer uma psicoeducação e já preparar uma intervenção de uma maneira mais lúdica, porque fazer psicoeducação dando aula, ninguém merece, né? O paciente não vai escutar direito, não vai aprender, ele não quer ser psicólogo. E até os que querem ser também, né, não merecem assim. Então, a gente mostra aqui e a gente já pode ir parando a cena e pensando, como que o Harry conseguiu se regular? Como que o Dobby poderia ter agido diferente, né? Quais as consequências? O que será que tem na história dele que levou ele a agir assim? E a gente vai fazendo as intervenções ali, vantagens e desvantagens desse comportamento. Assim vão sendo feitas as intervenções. Fechou? Próximo. Se depois vier uma dúvida aí, vocês podem falar que a gente volta, tá?